Bom dia, meninos! Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para dar explicação para a matéria da prova que vocês vão fazer na segunda-feira. A matéria é aquela que a gente já veio estudando desde o início do ano. Origem das espécies, origem dos seres vivos, a origem de tudo. Como eu falei com vocês nas últimas aulas, existem duas teorias que tentam explicar como tudo isso aqui que nós vemos começou a existir. As teorias são criacionismo e evolucionismo. É óbvio que existem outras teorias, mas as mais conhecidas, são o criacionismo e evolucionismo. Lembra daquela passagem bíblica que fala assim, no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era um caos, era imersa por trevas. Deus disse, haja a luz. E aí então Deus separou a luz das trevas. A luz chamou de dia e as trevas chamou de noite. Isso aí é o início lá de Gênesis, quando fala sobre a criação do mundo. Isso, então, é uma teoria criacionista. Então, a teoria criacionista ela é defendida pelas correntes religiosas e é a teoria que tem mais seguidores. Lembra disso aí que eu expliquei para vocês? Então, a teoria criacionista, para você pegar, é uma teoria que fala sobre questões religiosas. Então, o criacionismo ele vai estar presente em muitas culturas. Por exemplo, a cultura grega, a cultura egípcia e na nossa cultura, que é hebraica, judaica, cristã, ela vai então falar sobre o que está escrito lá na Bíblia Sagrada, lá naquele livro de Gênesis, que vai falar então sobre a criação do mundo por Deus. Mas vocês vão ver, como eu acabei de falar, a teoria criacionista em outras culturas, também nas culturas indígenas aqui da América, aqui do Brasil. Dando continuidade à nossa explicação, a teoria evolucionista é uma teoria baseada no que a ciência atual acredita. A ciência atual acredita na teoria em que Charles Darwin vai defender a partir de 1859 no seu livro A Origem das Espécies. Segundo Charles Darwin, todas as espécies elas vão se evoluindo. Entenderam isso aí? Existe aquela questão que fala sobre que o mundo ele começou a existir a partir do Big Bang, grande explosão. E aí então tudo que vai se originar vai começar a se evoluir, segundo Charles Darwin. Então vai acontecer isso, Charles Darwin. Então ele vai defender essa questão de todas as espécies se evoluindo, inclusive a espécie humana, que daqui a pouco eu vou falar com vocês como ocorreu essa evolução. Charles Darwin vai defender a questão da seleção natural, que eu já expliquei isso para vocês, onde um indivíduo ou um ser ele que consegue se adaptar ao ambiente, ele vai se tornando superior aos outros indivíduos que não conseguem se adaptar. Então, os indivíduos que não conseguem se adaptar ao ambiente, eles tendem a desaparecer, a se extinguir. E os indivíduos que conseguem se adaptar tendem a se evoluir e a ter novas gerações muito mais evoluídas do que eles. Entenderam isso aí? Então, se vocês pegarem essa questão de criacionismo, uma corrente defendida pela religião, e que o evolucionismo é a corrente defendida pela ciência atual, você vai então fazer uma boa prova. Dando continuidade à nossa aula, eu estava falando com vocês sobre o evolucionismo. Charles Darwin também falou sobre o evolucionismo na questão humana. A gente vai falar agora sobre os primeiros hominídeos. Lembrando que eu já falei essa matéria para vocês, que está fazendo só uma revisão. Lembram sobre o Australopithecus? Vai aparecer uma imagem do Australopithecus aqui para vocês. O Australopithecus ele tinha uma característica bastante peculiar. Ele não é um macaco, lembram disso, né? Que o ser humano não veio do macaco. Charles Darwin nunca disse que o ser humano veio do macaco. Na verdade, o ser humano tem um ancestral em comum com o macaco, que é o Australopithecus. Esse Australopithecus ele foi encontrado, na verdade, os fósseis dele foi encontrado há cerca de 3,5 milhões de anos atrás, ou, para arredondar, 4 milhões de anos atrás. Essa espécie foi encontrada lá na África. Lembrando que a África é considerada o berço da humanidade. Por quê mesmo? Porque, segundo, lá foi encontrado o primeiro ancestral do ser humano. Então, dando continuidade aqui, o Australopithecus, ele tem esse nome chamado macaco do sul, só que ele já tinha características que podem considerá-lo um ancestral do ser humano, apesar da aparência dele animalesca, né? Como vocês viram na imagem, ele é bem animalesco.
ele foi encontrado então nesse período aqui e ele já tinha algumas características como andar sobre duas pernas. Ele era um ser bípede naquela época ali. Então ele é considerado o nosso ancestral mais antigo. Dando continuidade aqui, também há cerca de 2 milhões de anos atrás apareceu o Homo habilis. Gente, a diferença do Homo habilis para o Australopithecus é clara. Por quê? O Homo habilis é o nosso primeiro ancestral do gênero Homo, ou seja, do gênero humano. Por que o Australopithecus não entra no gênero Homo? Porque o Australopithecus, ele tinha um cérebro inferior ao Homo habilis e ele não conseguia fabricar utensílios que o ajudariam na caça, né? Agora, o Homo habilis, por ter uma característica mais desenvolvida e um cérebro maior, ele tinha a capacidade, a habilidade, daí vem o nome Homo habilis. Então, esse Homo habilis, esse homem que tem habilidades, ele vai ter habilidades para criar ferramentas que vão o ajudar na caça, na pesca, em tudo que ele precisava ali. Então, a partir do momento que o hominídeo, ele passa a criar elementos, ele tem essa habilidade de criar ferramentas que vão ajudá-lo na caça, ele passa a ser considerado, então, do gênero Homo. Então, antes do gênero Homo aparecer, havia o Australopithecus. Ele tinha essa característica animalesca e ele é um ancestral em comum com o macaco e o ser humano. Entenderam isso aí? E o Homo habilis, ele já é considerado do gênero Homo, da espécie humana, porque ele já tem capacidade e uma capacidade cognitiva, ou seja, cerebral, de criar elementos, de criar ferramentas que vão auxiliá-lo na caça, na pesca, em tudo que ele vai precisar ali. Dando continuidade aqui, há cerca de 1,7 milhões de anos atrás, apareceu o Homo erectus. E ele vai viver de 1,7 milhões de anos a 3.000 anos atrás. Entenderam aqui, ó? O Homo erectus, então, vai vir depois do Homo habilis e ele vai ter uma capacidade muito superior da qual tinha o Homo habilis e o Australopithecus. Lembra que o Homo habilis, ele criou, então, ele teve a habilidade de criar ferramentas? Esse Homo erectus, ele vai desenvolver melhor essas ferramentas criadas pelo Homo habilis. E também ele vai ser um grande caçador. Por que Homo erectus? Lembram aí por que Homo erectus? Se o Homo habilis é o homem que tem habilidades, o Homo erectus é aquele que é ereto, ele anda ereto, ou seja, ele anda reto. Por que ele era melhor caçador do que o Homo habilis e o Australopithecus? Os Australopithecus e os Homo habilis, eles andavam meio que corcunda. Então, eles não tinham a capacidade de enxergar um ângulo melhor para se caçar. Agora, você andando retamente, você vai ter uma capacidade de enxergar muito melhor do que aquela pessoa que anda muito assim corcunda, né? E ele então vai conseguir andar melhor, se locomover melhor, ele vai conseguir caçar melhor do que o Homo habilis e do que o Australopithecus. Então, o Homo erectus também. Uma outra coisa que aconteceu quando o Homo erectus vivia foi a habilidade de dominar o fogo. Foi o Homo erectus quem começou, então, a ter domínio no fogo. Ele já conhecia o fogo. Logicamente, os Australopithecus e o Homo habilis, eles viam os raios caindo nas florestas, então eles percebiam, eles sabiam o que era um fogo. Só que eles não conseguiam dominar o fogo. Será o Homo erectus quem vai ter a capacidade e o domínio pelo fogo ali. Ele vai então viver até 300 mil anos atrás, quando vai acontecer a extinção dele. Gente, lembrando que todas essas espécies aqui de hominídeos, elas vão desaparecer. Elas vão dar origem a novas espécies mais superiores e vão desaparecendo. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre a única espécie que ainda sobrevive nos dias atuais. Dando continuidade à nossa aula, o Homo erectus é aquele que anda ereto. Lembra que eu falei sobre isso? Foi ele quem conseguiu dominar primeiro o fogo e também ele é o nosso primeiro ancestral a migrar para outros continentes. Lembra daquelas explicações que eu passei para vocês, as teorias que existem de como esse Homo erectus saiu da África, foi para a Europa, foi para a Ásia, chegou à Oceania e também chegou à América?
Quais são as teorias que existem? Um trabalho para vocês fazerem aí de pesquisa. Quais são as teorias que existem que falam como o ser humano ele saiu da África e foi habitar nos outros continentes? Vocês já fizeram essa pesquisa, mas eu quero que vocês façam novamente ela para que vocês consigam então estudar para a prova, que vai ser matéria de prova, tá bom? Dando continuidade então à nossa aula, é importante lembrar que existiam duas espécies de Homo sapiens. Então, depois do Homo erectus, depois que o Homo erectus foi extinto, apareceu então o Homo sapiens. Mas existiram duas espécies de Homo sapiens. Presta atenção nisso aqui, tá? Existiu o Homo sapiens neanderthalensis e o Homo sapiens cro-magnon. De novo, existiram duas espécies de Homo sapiens. São elas Homo sapiens neanderthalensis e Homo sapiens cro-magnon. Essas duas espécies coexistiram no mesmo período. Só que uma conseguiu se evoluir e a outra não. Lembra da seleção natural? Uma foi extinta porque não conseguiu se adaptar ao ambiente no qual vivia, e a outra conseguiu se adaptar e se evoluiu para uma espécie muito superior a ela, que é Homo sapiens sapiens. Alguns cientistas chamam apenas de Homo sapiens, que é o homem sábio, mas existem também os cientistas que chamam de Homo sapiens sapiens, que é o homem duplamente ou superiormente mais sábio do que os outros. Entenderam isso aqui? O Homo sapiens sapiens é a nossa espécie, a espécie a qual nós pertencemos, que é a espécie que consegue produzir cultura, que consegue viver em sociedade, que consegue se adaptar a grandes civilizações e consegue também fazer grandes inventos. Nós somos, então, Homo sapiens sapiens. Gente, uma coisa muito importante vocês lembrarem. As outras espécies que a gente viu, todas elas desapareceram. E hoje só existe o Homo sapiens sapiens. A única espécie humana que existe no mundo é o Homo sapiens sapiens. As únicas diferenças que existem entre os Homo sapiens sapiens são a questão de cor de pele, né? Alguns produzem mais melaninas do que outros, a questão de cultura, a questão de pensamento ideológico e político. Em questão de proporção corporal, nós somos todos iguais. Somos todos Homo sapiens sapiens. Dando continuidade à nossa aula, a gente vai prosseguir falando sobre o período paleolítico. Paleolítico vem de duas palavras, palaios, antigo, mas litos, pedra, ou seja, período da pedra antiga ou pedra lascada. Entenderam isso aqui? Então, período paleolítico é o período da pedra antiga ou da pedra lascada, onde os homens eles produziam instrumentos de pedra, eles faziam com as lascas das pedras, eles faziam suas ferramentas. Lembram lá do Homo habilis que começou a fabricar suas ferramentas? Então, ele viveu nesse período aqui. Nesse período, os homens tinham as seguintes características. Como que eram os homens nesse período? Eles eram caçadores e coletores, eles caçavam e coletavam alimentos e eram nômades. O que significa a palavra nômade? Nômade é uma pessoa que não tem moradia fixa. Ela vai se mudando de região a região para poder então procurar novos alimentos ali, novas coisas para se caçar, novas coisas para se coletar. Então, esses homens nômades, eles vão mudando de acordo com os seus interesses em relação à região onde vivem. Continuando aqui, esses homens também, eles faziam as suas roupas de peles de animais, ou seja, de couro. Eles usavam então as peles dos animais para se protegerem do frio, para poder se vestir. E a divisão do trabalho nesse período era da seguinte maneira. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa divisão do trabalho aqui. O homem, obviamente, por ser mais forte, ele cuidava da caça. E a mulher, além dos serviços domésticos que ela fazia, né, de cuidar dos seus filhos, né, ela também cuidava da coleta de frutos, da coleta de alimentos. De novo, presta bem atenção aqui. Dando continuidade aqui, para vocês entenderem melhor, os homens nesse período paleolítico eram caçadores e coletores, eles caçavam e coletavam alimentos, eram nômades, não tinham residência fixa, se mudavam de região a região de acordo com seus interesses. Então, se numa região onde eles moravam até então acabassem todos os alimentos que eles tinham,
Eles iam para outras regiões para buscarem novos alimentos, novas coisas para se caçar, novos frutos para se coletar. E eles também usavam as peles de animais para se vestirem. Eles faziam roupas das peles dos animais, do couro aqui. E a divisão do trabalho acontecia da seguinte maneira: o homem cuidava da caça e a mulher da coleta dos frutos. Prestem muita atenção na questão da mulher. A mulher na coleta dos frutos vai gerar uma revolução que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Dando continuidade à nossa aula, alguns povos contemporâneos ainda vivem o nomadismo, ainda são nômades no caso. Lembrando que nômades são aqueles que não têm moradias fixas e vão se mudando, né, se deslocando de região a região de acordo com suas necessidades. Então, os bosquímanos, os esquimós e os aborígenes australianos, ainda vivem na condição de nômades, ainda vivem como aqueles povos antigos lá do Paleolítico, né, como a gente estudou anteriormente. Então, esses povos aqui, que eu quero que vocês depois pesquisem, gente, façam uma pesquisa aí na casa de vocês, podem ir lá na internet, no livro, no caderno, vocês vão então escrever aí no caderno de vocês sobre esses povos bosquímanos, esquimós e aborígenas. Eles ainda vivem nas mesmas condições de povos antigos lá do período Paleolítico. Então aí, os povos indígenas também, alguns deles aqui da América, que vivem hoje, né, aqui na América, aqui no Brasil, eles também vivem na condição dos povos antigos. Lembrando que, meninos, essa questão de divisão de tempo, ela não é a mesma para todos os povos. Alguns povos, como esses, ainda não passaram pelo mesmo processo que nós passamos, né? De viver em sociedade, de viver em cidades, em civilizações. Ainda há povos que vivem esse processo aqui dos povos antigos. Eu quero que vocês pesquisem sobre esses povos. Bosquímanos, esquimós e aborígenes australianos. Falem um pouco sobre eles aí no caderno de vocês e depois mandem a foto para mim lá na plataforma, tá bom? Dando continuidade, então, após o período paleolítico, temos o período neolítico. O que significa neolítico? Neolítico, neo, novo, mas litos, que vocês já sabem que é pedra. Idade ou período da pedra, nova ou polida. Então, nesse período aqui, vai acontecer muitas mudanças na vida do ser humano. Por exemplo, os seres humanos lá do Paleolítico, eles eram nômades, né? Deslocavam de região a região. Agora, os homens do Neolítico são sedentários. O que é uma pessoa sedentária? Já ouviu falar daquela pessoa que não faz nada, que fica o tempo todo parada? Sedentária. Então, se você, por alguma aventura, for no médico e o médico lá na sua receita falar que você está muito sedentário e precisa se locomover, precisa fazer exercício, ele está dizendo que você está muito parado. Sedentário, então, é a pessoa que fica num lugar só. Então, quando o homem passa a ser sedentário, ele passa a morar em uma região fixa. Ele passa a morar em um único lugar. Ele não tem mais aquela necessidade de viver se deslocando de região em região. Mas espera lá, por que o homem do Paleolítico era nômade e o homem do Neolítico é sedentário? Agora não tem mais necessidade desse homem aqui do Neolítico se mudar para outras regiões para poder caçar outros animais. Sabe por quê? Porque lá no Paleolítico o homem ainda não praticava agricultura. Agora, no Neolítico, o homem já conhece e pratica a agricultura e a criação de animais. Então, lembra que eu pedi para vocês lembrarem, prestarem atenção na questão da mulher ser coletora de frutos? A mulher, na condição de coletora de frutos, ela foi então aquela que teve a capacidade de entender que quando uma fruta caía em algum lugar ou sementes eram jogadas em algum lugar na terra ali, aquelas sementes começavam a brotar e nascia ali algum tipo de árvore que dava algum fruto, né? Então, nesse momento, o ser humano passou a ver necessidade de ficar numa região só e plantar o seu próprio alimento. Além disso, a mulher também cuidava das coisas domésticas. Quando esses homens começaram a praticar a agricultura, animais começaram a ser atraídos até aquele local onde eles moravam.
E aí então, o que o ser humano fez? Ele passou a criar esses animais que invadiam as terras onde eles moravam. Lembrando que, gente, tem aquela ideia de que o homem antigo, né, o homem da Idade da Pedra, ele vivia em caverna. Realmente, muitos homens viviam em cavernas. Só que isso não era a realidade de todos eles. Alguns faziam pequenas moradias, né? Moradias simples de árvores, de troncos, de qualquer outras coisas, para então se proteger. Mas quando o ser humano vai passar a construir casas nesse período neolítico? Ele vai passar a construir casas com as pedras maiores, né? Então vai construir casas mais sofisticadas para viverem. E então ali vai praticar, naquela região onde construir a sua casa, vai praticar a agricultura. Esse momento em que o ser humano consegue desenvolver a agricultura é conhecido como Revolução Agrícola. E a partir desse momento ele vai ter grandes inovações técnicas na sua vida. Ele vai então começar a fazer instrumentos de pedra polida, no caso, de instrumentos mais sofisticados, né, para praticar a agricultura, também para praticar a caça. Ele vai também fazer cerâmicas. Lembra que eu falei com vocês lá no Paleolítico, o ser humano, ele fazia roupas com as peles de animais? Agora no Neolítico, ele já sabe fazer a tecelagem, já sabe fazer tecidos para então fazer roupas mais sofisticadas. Só para a gente poder fixar a matéria aqui, então, período Neolítico, pedra nova, pedra polida, Neo, novo, litos, pedra. Então, por isso, período pedra nova ou pedra polida. Os homens nesse período eram sedentários, viviam em um único lugar, diferente dos nômades, que tinham que se deslocar de região a região. Eles eram agricultores e pastores, porque eles já praticavam a agricultura, passaram pela Revolução Agrícola e então eles fizeram inovações técnicas. Agora eles construíam casas, eles faziam cerâmicas e eles teciam tecidos para fazer as suas roupas. Então essa foi a nossa revisão. Bons estudos e boa prova para vocês, tá bom? Boa sorte, vocês vão precisar, tá?